a linha nem muito fechado e nem muito aberto, tá? Então, assim, dá pra fazer de olho sim, tá? Quem não tiver a curva, quem não tiver curva de alfaiate, não vai precisar passar perrengue por conta disso, beleza? Agora, a gente encontrou o decote, a gente vai encontrar o ombro também, né? Que foi a nossa segunda medida. Como que a gente vai encontrar o ombro aqui nessa medida? Aqui eu tinha a linha de auxílio de largura das costas para poder descer a caída de ombro e tudo mais. Aqui eu não tenho nada. Como que eu vou encontrar isso? Eu vou usar o mesmo padrão de divisão dessa medida dividido por 3. Mesmo padrão de divisão visual lá, tá? Então, aqui eu também dividi por 3 e encontrei todas essas medidas. E agora eu vou pegar toda essa minha linha aqui, vou ver quanto que ela tem. Ela tem 22,5 centímetros e eu vou dividir ela por 3 também, porque é o nosso padrão. Então, 22,5 dividido por 3 igual a 7,5. Então, a partir do ponto aqui do meio, eu coloco 7,5 aqui. E eu já posso marcar aqui na linha da cava também, a partir da mesma linha de frente aqui, marcar 7,5. E fechar aqui um retângulozinho, que é onde a gente vai encontrar a cava, tá? Eu poderia ter feito com esquadro também, sem problema nenhum. Agora sim é que eu vou encontrar o meu ombro. Então, a partir desse ponto aqui que eu encontrei, que é a terceira parte dessa linha, eu vou descer os meus 3 de caída de ombro, aqui, vou marcar um ponto. E aqui eu anotei 13 centímetros de ombro, então, para bater a costura, tem que ter 13 centímetros aqui também. Então, a partir aqui do meu ponto de decote, ó, no encontro com o meu ombro, eu vou marcar 13 centímetros com a régua passando pelo ponto de caída de ombro. E vou fazer uma linha de 13 centímetros, tá vendo? E aí tá o meu ombro da frente. Agora, pra gente encontrar a cava, né? A gente já sabe a altura da cava, porque a gente já encontrou lá nas costas. E agora a gente precisa fazer uma curva aqui. O que que acontece aqui? Lembra que eu falei pra vocês agorinha que eu gosto de fazer a minha cava mais pra fora um pouquinho, pra poder cavar se for necessário. O ombro eu sei que tá certo, mas às vezes fica sobrando aqui, tá? Mas é melhor sobrar do que faltar. Esse é o meu pensamento. Melhor mesmo se der exato, mas como aqui a gente tá falando de cálculos de um corpo real, então pode ser que não dê. Como que eu vou fazer isso, ó? Se eu tenho 7,5 de distância aqui, agora eu vou subir 7,5, assim. Vou marcar um ponto aqui. E a maioria dos métodos ensinaria você simplesmente ligar aqui e já ligar aqui também. Eu não vou fazer isso. Eu gosto de dar uma afastadinha. Então, eu vou afastar aqui 1 centímetro que seja, tá? Isso aqui vai ficar muito a critério de vocês e não tem uma regra. Eu vou riscar aqui o ponto do meu ombro até esse ponto. Assim. E agora eu vou encontrar uma curva até o meu ponto de cava. Pode ser de olho. Assim, ó, tá vendo? Ou também eu poderia ter vindo aqui com a minha curva francesa e feito essa curva do jeito que eu achar melhor, tá? O que eu quero que vocês entendam aqui? Não é uma regra esse 1 centímetro, assim como também não é uma regra fazer o que eu fiz. Isso aqui é uma orientação pra gente deixar a cava mais afastada um pouco, tá? Então, como eu já falei, eu prefiro tirar do que colocar. Então, se vocês quiserem afastar 1,5, tudo vai depender do corpo de vocês. Quanto mais busto a pessoa tiver, né, que essa lateral vai vir mais pro lado, quando a pessoa tem muito busto, o ombro varia pouco de quem não tem busto, porque o volume não tá no ombro, tá aqui, no busto. Então, geralmente, essa parte aqui, ela fica muito parecida de um molde para outro. Só que a cava fica maior, porque a lateral vem mais pro lado. Então, a gente tem que cuidar muito aqui para não cavar demais, aí não ficar aparecendo a sobrinha e tudo mais, tá? Agora, é que vem a parte legal aqui. A gente já fez, olha só. A gente já fez centro, decote, ombro, cava. E agora a gente precisa encontrar as pences para poder encontrar a cintura e a lateral. Aqui na hora de tirar as medidas, eu mostrei para vocês que a gente tem que tirar a altura da frente e a gente tem que tirar também a separação de busto e a altura de busto, tá? Então, o que acontece? Olha só, a separação de busto, aqui, né, a gente tira de um busto a outro, mas a gente vai utilizar só metade. E a separação de busto também,
que vai formar, ó, um ponto central aqui no busto. Então, a gente tirou a altura de busto, tirou também a frente do corpo e a separação de busto, que é o que vai dar a linha da pence aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar aqui a separação de busto. A separação do meu busto é de 17 centímetros, mas a gente tá usando só a metade, então 8,5. Então, vou marcar aqui, ó, 8,5. Vamos marcar aqui, 8,5. E eu vou fazer uma linha reta até lá em cima. Vou cruzar o meu molde, ok? E agora eu preciso encontrar a altura do meu busto. A altura do meu busto é de 26 centímetros. Então, a partir da linha de cima, aqui, ó, eu vou encontrar 26 centímetros. 26 centímetros, posso fazer nessa linha também. Sempre a partir da linha de cima aqui, tá? Não a partir da linha azul, da linha vermelha. 26 centímetros. Aqui. E vou chegar até ali na lateral do meu molde da frente. Aqui é o ponto alto do meu busto. É aqui, ó. Assim, ó. Opa, aqui. Tá vendo? Então, esses são os lugares corretos para a minha pence. Porque como a pence é para tirar o excesso e valorizar o busto, né? Que é a nossa maior circunferência. Então, essas são as posições da nossa pence que a gente acabou de encontrar, tá? Alguns métodos também ensinaria vocês colocarem a pence na metade aqui da cintura. Mas na frente isso não é correto, tá? Ou não é que não é correto, eu não gosto. Eu acho que não fica harmonioso depois com a nossa peça, dependendo do modelo. Só que aqui o que acontece? Antes de calcular a cintura, eu preciso lembrar vocês que a altura do corpo pela frente não é a mesma que a altura do corpo pelas costas. Então, o que eu vou fazer? Para encontrar a minha nova linha da cintura aqui e já determinar a profundidade da pence lateral, eu vou fazer a seguinte conta. Eu pego a altura do corpo pelas costas, que é 41, menos a altura do corpo pela frente, que é 44, vai dar 3 centímetros de diferença. Então, o meu corpo, né, estamos fazendo o meu molde, ele é 3 centímetros maior na frente do que nas costas, porque tem o volume do busto aqui, tá? Então, a partir da linha da cintura, aqui, eu vou marcar 3 centímetros para baixo. 3 centímetros aqui para baixo. E vou passar uma linha reta também. E vou marcar essa linha aqui, que agora essa linha é a linha da minha cintura. Vou fechar aqui também o meu centro-frente já, que já tá determinado. Porque agora, o que acontece? Para poder encaixar a frente com as costas, então essa diferença aqui é o que eu vou descer aqui na pence, tá? Mas antes de fazer isso, eu preciso encontrar aqui a largura da minha cintura. Então, a minha cintura era 70 centímetros, que dividido por 4 deu 17,5. E aqui sim eu vou adicionar 3 centímetros, porque como eu tenho volume, então eu vou usar o padrão, tá? Na maioria dos casos a gente usa o padrão. Então, 17,5 mais 3 centímetros vai dar 20,5. Então, eu vou prolongar aqui essa minha linha, aqui. E aqui na linha da cintura eu vou marcar 20,5, que é a largura da minha cintura. E vou ligar aqui com o ponto da minha cava. Tira uma tesoura, que foi melhor. Ok? Aqui eu já posso marcar 3 centímetros de pence, ó. Porque depois essa pence vai fechar na costura e eu preciso dessa compensação aqui. Eu já vou ligar aqui no centro do meu busto também, no meu ponto alto, tá? Lembrando que tudo isso é representativo. E aí aqui agora eu vou colocar 1,5 para cada lado, porque como minha pence era de 3 centímetros, esse é o ponto, né, o lugar correto da minha pence, então eu marco 1,5 para cada lado aqui. E ligo também com o meu ponto alto. Dessa maneira. E tá pronto o meu molde da frente, tá? Agora, o que acontece? Agora a gente pode marcar, vou ensinar pra vocês aqui algo que ninguém ensina. Vamos marcar o raio do busto, né? Como que a gente encontra o raio do busto? O raio do busto é a circunferência ao redor do nosso busto, né? É o que forma o volume principal aqui do nosso busto. Se eu sei que a minha separação de busto aqui é 8,5, né? Porque era 17, mas a gente tá fazendo a metade, então 8,5.
Então eu sei que o raio do meu busto vai ter aproximadamente essa medida. Claro que quanto maior o busto, mais cheio, né? Mais encontro a gente tem com o busto aqui. Mas para pessoas magrinhas como eu, fica um vão aqui, né? É comum a gente ter esse vão entre os bustos. Então, eu não vou usar exatamente os 8,5. Eu vou diminuir 1 centímetro para encontrar esse raio aproximado. E depois, lá no momento da prova, para poder interpretar a peça, eu vejo se esse raio tá certo, tá? Então, como é que eu vou fazer aqui? A partir do centro do meu busto, aqui do ponto alto, eu vou marcar 7 centímetros para cada lado. Assim. Quem tiver um compasso já pode fazer o círculo, mas como eu não tenho, eu vou fazendo assim, ó. Eu coloco no 7, daí eu risco aqui 0 e 14. Ou se quiserem ir fazendo de 7 em 7, não tem problema. Mas é assim que eu vou encontrar o raio do meu busto. Já já vocês vão ver. Gente, se meu rosto estiver azul, ó, é porque essa caneta solta muita tinta na régua e eu fico mexendo, tá? Olha aqui, ó, o raio do meu busto, tá vendo? Como que eu marquei? E é isso aqui para quando a gente vai fazer modelo com bojo, modelo com o busto desenhado, a gente utiliza essa medida aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou recortar o meu molde para mostrar para vocês como é que a gente vai trabalhar com a pence na hora de cortar o molde, tá? Vou recortar aqui rapidinho e já volto para dar essa dica. Olha só, pessoal, eu já recortei as costas e na frente eu não recortei ainda a lateral. Porque como a gente tem essa pence do busto e ela é a largura do nosso corpo, a gente precisa cortar esse molde com a pence fechada, tá? Então, olha só, quando eu fecho a minha pence, olha que legal aqui, que já faz um pouco o formato do busto. Se eu fechar essa aqui, vai fazer mais ainda o formato do busto. O que acontece, ó? Se a gente colocar aqui agora, não tá batendo a lateral, né? Tá sobrando 3 centímetros aqui. Quando eu fechar, vai bater certinho aqui. Então, o que acontece? Com a pence fechada aqui, eu posso riscar uma nova lateral do ponto da cintura até o ponto da cava, aqui. Assim. E com ela fechada mesmo, eu vou fazer o recorte aqui da nova lateral. A pence virada pra baixo, tá? Que é como fica na roupa. E agora, ó, se colocar aqui, voltou a se encaixar a lateral, tá? Aí, quando a gente abre, olha como que a gente ganha um espaço aqui. Se eu for medir aqui, ó, deu 1 centímetro e alguns milímetros que eu perderia se eu fechasse a pence para costurar a lateral. Então, provavelmente ia ficar apertado no busto. E essa aqui foi a aula do nosso molde base. Eu espero que vocês tenham entendido, gostado, anotado tudo. E agora eu vou encerrar essa aula e daqui a pouco eu volto para mostrar como que a gente vai cortar isso aqui no algodão cru, fechar na máquina, experimentar em mim, que eu vou pedir ajuda da minha mames poderosa, e também vou fazer as correções caso seja necessário, tá? Então a gente se vê na próxima aula.